está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Toque de Valéria. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nosso tema hoje será sobre empreendedorismo, sobre o mundo digital, transição de carreira. E aqui eu estou do meu lado, como eu disse, uma pessoa muito especial que eu conheci, né? E o nome dele é Danilo Garcia, mas ele, melhor que eu, vai falar um pouquinho da vida dele, vai fazer uma pequena apresentação. Danilo, agora é com você. Muito obrigado pelo convite, Valéria. É uma honra estar aqui com você no seu programa Toque de Valéria. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos falar para o pessoal um pouco dessa história aí, sobre essa transição para o digital e fazer com que as pessoas conheçam um pouco do meu trabalho. Qual parte você quer começar? Então vamos lá. Você comentou, né? Gente, ó, eu fui num evento dele maravilhoso, que é o Basoft Day. Infelizmente não consegui ficar até o final, mas assim, já havia, foi o suficiente para escutar um pouquinho da história dele. Que você comentou que aos 18 anos você saiu de Salvador para vir até São Paulo, né? E o que te fez pensar que eu vou e vai dar certo? Na verdade, naquela época eu não tinha essa cabeça que achava que ia dar certo, eu ainda duvidava um pouco. Mas quando eu tinha 18 anos, em Salvador, eu já morava sozinho. Eu, desde os 16, eu passei a morar sozinho. Meu pai se aposentou, ele foi morar no interior de Salvador. E eu já trabalhava com TI. Então, aquilo me ajudou bastante. Meu irmão já tinha mudado para São Paulo. E ele sempre comentava: Danilo, você tem que vir para cá, porque aqui é a terra da oportunidade e tudo mais. Você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. Então, dos 16 aos 18, eu morei sozinho em Salvador. Eu era um adolescente ainda, mas já pagava aluguel, já tinha toda a responsabilidade de uma vida adulta. Mas eu entendi que lá não era o meu lugar para poder crescer profissionalmente. Então, meu irmão já tinha vindo para cá, ele me incentivou bastante a vir para São Paulo. Então, na verdade, o seu irmão te incentivou a vir para São Paulo. Sim, sim. E lá você já estava construindo essa questão de trabalhar com TI. Eu trabalhava com TI, mas não com digital. Eu fui técnico de informática por muitos anos e também eu trabalhei como programador. Eu me formei em programação muito novo, lá na Bahia mesmo. Lá na Bahia a gente tem algum centro educacional da Microsoft, existia naquela época. Eu acabei fazendo um curso de programação e eu já trabalhava com isso. Só que eu não trabalhava diretamente com isso. Eu pegava projetos, pegava biquinhos e tinha um emprego ali que eu trabalhava. Na época eu trabalhei por um banco, por uma empresa de estágios, né, que você fazia estágios por estar estudando. Então eu acabei trabalhando num banco e trabalhei numa multinacional também com essa parte de TI, mas naquela época a gente não ganhava bem. Então meu irmão falava: cara, todo conhecimento que você tem que trazer para São Paulo e você tem que fazer aqui. Então naquela época eu cheguei a trabalhar em 2 empregos ainda em Salvador. Eu trabalhava de manhã, de tarde e estudava à noite. Então nos 2 que eu trabalhava, quando eu cheguei em São Paulo, na primeira semana eu consegui pegar um projeto que eu ganhei o equivalente a 2 salários, o salário de 2 meses na Bahia naquela época. Então aquilo virou minha chave e eu acabei criando aquele amor por São Paulo. E aí veio o amor por São Paulo. A terra da oportunidade. Veio o amor por São Paulo, começou a entrar no mundo digital. Como é que foi essa transição desse mundo digital? Ou teve coisas antes? Não. Quando eu cheguei em São Paulo, meus primeiros serviços eram serviços de técnico de informática mesmo. Então eu fazia manutenção de equipamentos, trabalhava com redes, com cabeamento e tudo mais. Foi a minha primeira fonte de renda quando eu cheguei. Só que eu já era programador. Então eu entendi uma dor que tinha ali no público, nos comerciantes, nos empresários, nos microempresários, que grande parte daqueles clientes que eu tinha naquela época eram clientes com empresas pequenas e médias. Então eu já tinha esse lado de programação. Então eu comecei a entender, fazendo rede, fazendo manutenção, que aquelas empresas, elas tinham uma demanda por um sistema. A galera usava tudo planilha, fazia tudo eu falo no papel de pão, né? Anotava tudo na coisa. Então, como eu era programador, eu tive a ideia de começar a fazer sistemas personalizados para essas... Seria os RP?
É como se fosse um RP, mas era uma coisa bem complexa. Então eu entendia, era bem personalizada, eu entendia qual que era a necessidade daquela empresa e como que ela trabalhava. Imagina assim, vamos citar um caso de um cliente. O cara tinha uma farmácia, só que ele controlava, não tinha sistema, ele controlava a venda por planilha. A gente está falando isso há mais de 20 anos atrás. Sim, controlava por sistema e tudo mais. E como eu sabia fazer programas, porque naquela época ou as pessoas utilizavam planilhas, ou muitas pessoas utilizavam Access. Eu não sei se você lembra daquela galera do Access. E eu cheguei com a questão de fazer sistema personalizado. Então eu entendia a rotina da empresa e do empresário. Então, por exemplo, eu entendia como é que funcionava o esquema de venda dele dentro da empresa, entendia como é que ele fazia o controle financeiro, o controle da gestão ali dos funcionários, e eu desenvolvia uma coisa bem personalizada para isso, para atender aquela empresa. Então eu tive clientes como farmácia, tive pequenos mercados de bairros, aquelas lojinhas que vendem produtos mais baratos, de R$1, de R$2. Cheguei a atender uma indústria farmacêutica, cheguei a desenvolver para eles. E aí São Paulo me recebeu com isso. Então eu fazia sistemas e fazia também suporte e manutenção em informática. Resumindo, você atendeu a dor das empresas, Isso. né? Isso. E aí, beleza, isso foi uma transição, né? Uma fase que você passou aqui em São Paulo. Com certeza deve ter gostado, porque eu sei que eu sou de TI também, a gente gosta, tá na veia, né? Sim. É verdade, você tinha comentado, você é do TI, então, né? trabalhei 20 anos com TI. E eu também, eu vi a dor ali, só que eu era mais focada no BI. Comecei como desenvolvedora e fui pro BI. E aí eu vi a dor ali, aqueles relatórios ali manual. Eu falei, não, isso aqui é dashboard, é BI, é tipo... Você faz tudo no banco de dados, então... Eu comecei no COBOL. Então... Isso denuncia a idade, né? Denuncia, pior que denuncia. E você sabe que tinha uma professora minha que ela falava assim... quando nós tínhamos aula, né, que tava tendo, na época tava o VB estourando, Sim. né, e a gente tendo aula de COBOL, eu fiz no Mackenzie, então eles é muito, né, certinho assim, mais reservado. E aí os alunos, não aguento mais aula de COBOL, é outro mundo, agora é VB, não sei o quê. VB6. Era o VB6. Aí ela falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês não estão valorizando o COBOL. Primeiro lugar, para você saber programar, você tem que saber lógica. Exatamente. Segundo lugar, daqui uns anos, quem souber COBOL vai ser muito mais valorizado do que essas outras linguagens. Exato, porque você entende a lógica por trás, né? Hoje com a IA você faz tudo fácil, você consegue programar um software, um app completo com a inteligência, mas se você tem um entendimento do COBOL, do antigo, da lógica de programação, faz toda a diferença, até para você interagir com a IA. Bom, a gente trocando aqui, né, conhecimentos, continuando. Aí entrou o mundo digital ou veio alguma coisa antes? Não, veio alguma coisa antes. Então vamos lá, eu quero saber a história. Gente, vocês vão ouvir a história do Danilo, tá? Só para enfatizar aqui, eu conheci o Danilo, na verdade, eu conheci o Danilo quando eu estava pesquisando local para... fazer meu evento de desfile, sua melhor versão, a 3ª edição. E eu achei nas redes sociais, né, divulgação e tal. Aí eu falei, vou lá visitar. Aí ele não estava lá. Estava o irmão dele, me apresentou. Aí na segunda vez ele estava lá quietinho, no cantinho dele. Eu falei, quem é? Ele falou assim, é um dos donos aqui. Eu falei, prazer e tal. E é sobre isso. Só que aí eu fui entender que ele é mais do que o CEO lá do dono do espaço. Quando eu fui num evento, que é do Basoft Day. Do Basoft Day, um evento incrível, gente, eu super indico. Infelizmente, Danilo não consegui ficar até o final, que a minha irmã de Minas estava aqui, e eu tive que sair no período da tarde, mas eu assisti a manhã inteira, e foi incrível, só gigantes que estavam lá naquele evento. E é isso, gente. Então, agora vocês vão conhecer mais do Danilo, a parte de mídia, tudo que ele trabalha, que não é somente o espaço. E aí ele vai compartilhar conosco. Sim. Hoje eu trabalho com produção de conteúdo. Aí de toda essa... Teve essa primeira parte da minha vinda para São Paulo, que eu trabalhei com programação. Depois eu virei empresário por um bom tempo. E depois de ser empresário, eu falhei como empresário. Eu não deu certo, eu mudei
da tecnologia para o ramo alimentício. Então eu fiquei por 3 anos, fiquei 7 anos na tecnologia, depois 3 anos no ramo alimentício, nesse deu errado, e quando deu errado nesse eu fui para o mundo, que é o universo do carro. Eu fui trabalhar com a venda de veículos, e dentro da venda de veículos eu descobri o potencial do digital, através da venda de um carro de mais de R$1 milhão. Meu Deus. Gente, para tudo. Imagina você lá trabalhando na venda de veículos de mais de R$1 milhão. Sim, eu comecei a entender o poder do digital através de vídeos. A gente começou a produzir, eu trabalhava numa loja na época, e nessa loja a gente começou a postar todos os dias, a gente começou a fazer vídeo dos carros, essa loja começou a ganhar mais de 1.000 seguidores por dia, e um determinado dia, a gente fez um vídeo às 11 horas da manhã, de um Porsche 911 vermelho, e às 17 horas a gente recebeu um lead, um contato de um real interessado no carro, que é até um DJ famoso, e ele perguntou se esse carro está disponível. A gente falou, tá sim, tá disponível. Aí uma vendedora atendeu ele, ficou ali até determinado horário à noite, falando com ele. E no dia seguinte ele mandou uma pessoa na loja para ver se a gente existia, se o carro estava lá em boas condições, e ele fez o pagamento do carro, 1 milhão, acho que R$1.100.000 mais ou menos naquela época, e ali que virou a minha chave para esse universo do digital. Só que o fato curioso é que eu não usava rede social. Eu não entendia nada sobre redes sociais, a gente só estava trabalhando na rede social daquela loja, que até então eu era gestor de uma parte dessa loja. E aí você produzia o conteúdo? Não, eu tinha uma pessoa que me ajudava, no começo era só eu, só que depois eu trouxe um assistente, então esse assistente a gente delega para ele, passa a visão, ele faz, então essa pessoa ficou lá comigo me ajudando, só que nesse momento eu entendi qual que era o verdadeiro funcionamento das redes, né? Que até então eu tinha minha rede social, eu tinha meu Instagram criado, mas eu não postava nada, eu não consumia, eu nunca fui consumidor, até hoje eu só consumo para poder entender o que o mercado está demandando. Eu sou mais produtor do que consumidor, mas naquela época eu não consumia praticamente nada. Então o pessoal falava de rede social, de Instagram, de tudo mais, só que eu não dava valor àquilo. Então quando ocorreu essa venda de mais de 1 milhão, uma chavinha virou. Falei, se um vídeo é possível fazer uma venda de 1 milhão, em um negócio, é possível fazer isso em vários negócios diferentes. Certeza. E aí que começou a mexer comigo sobre a questão do digital. Então naquela época, a gente estava em plena ascensão, a gente conseguiu colocar diversos carros à venda. A loja ela não ficava num endereço tão favorável, porque geralmente esses carros mais caros, as pessoas compram em bairros mais refinados, em lojas mais sofisticadas. Que favorece, né? Exatamente. Mas a gente entendeu que com o poder do digital isso indiferia. Então é indiferente você estar num lugar ou você estar em outro, o que importa é a qualidade do vídeo e as coisas que você faz. Então naquela época eu recebia muito bem, eu tinha um belo salário, só que algo começou a mexer dentro de mim. Eu falei, cara, eu vou tentar entender como é que funciona esse universo de redes sociais, porque se através de um vídeo é possível fazer uma venda dessa, é possível ajudar um monte de empresas a fazerem diversas vendas. Então eu comecei a cair de cabeça nisso, saí da loja de carro e eu mergulhei no que eu chamo modo caverna. Eu fui para 6 meses ficar dentro de um lugar, só eu e eu, estudando. Eu quis entender como é que funcionava o algoritmo do Instagram naquela época. Eu quis entender por dentro do Instagram como é que funcionava e como que era possível viralizar outras contas ou outros nichos. Eu fui entrar de cabeça nesse mundo e comecei a estudar. E comecei a testar e aplicar em contas diferentes que eu criei. Criei contas de diferentes nichos e essas contas começaram a viralizar. Então provava que, na verdade, e até hoje é assim, o que funciona para o crescimento orgânico das redes é a constância. É você saber como produzir o seu conteúdo e como você postar todos os dias. Então, aí que eu resolvi fazer essa transição do CLT para o digital. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Que história, que transição forte. Assim nasceu a Basoft. Aí naquela época, em 2023, a gente está falando de meados de abril de 2023, eu comecei a focar nos cortes, porque eu entendi que
existe o poder do corte. Para quem não sabe o que é o corte, a gente está gravando aqui um podcast. Então, Certo. tem alguma coisa que eu falo interessante aqui. Aí, nesse momento, alguém em algum lugar do mundo vai pegar esse trecho, vai cortar e vai subir numa rede social. Correto. Pode ser uma coisa dentro do contexto ou fora do contexto, que viram as polêmicas. Mas eu entendi que se você trabalhar com microconteúdo, que no caso são esses cortes, você consegue crescer muito rápido as redes. Então, eu comecei a fazer diversas contas de corte para fazer a construção da audiência, porque no crescimento orgânico é você saber como fazer e como usar um método para poder crescer a sua rede. Então, a base desse método não tem segredo. A base é a constância, é o postar todo dia. Então, eu comecei a entender que postando todo dia, as contas viralizaram. Aí, naquela época, eu comecei a consumir muito conteúdo do Pablo Marçal. Então eu comecei a me interessar muito pelo conteúdo dele, ele falava coisas que faziam sentido. Então eu comecei a fazer cortes de uma conta que na época chamava Marçal Injection. Essa era uma conta totalmente independente dele, eu apenas era um consumidor do conteúdo dele, eu ainda não era aluno dele. Comecei a fazer corte. Aí essa conta explodiu, ela virou a maior conta do país do Pablo, de corte. E naquela época eu entendi, eu falei, cara... não é só no segmento de carro que os vídeos faz crescer, é o tipo de vídeo, o formato que você faz e do jeito que você faz, que faz isso viralizar. Aí essa conta do Pablo explodiu em 2023, aí depois um cara que foi filmmaker dele na época, ele tinha uma outra conta, ele acabou me passando, e aí surgiu toda aquela galera que começou nessa febre do corte, porque ele começou a promover competições para a galera poder monetizar. Quem conseguia viralizar mais corte ganhava dinheiro. E interessante que eu nunca participei de nenhuma competição. Porque existe essa competição? existe. Nossa. Existia naquela época, eu não sei se existe até hoje, mas naquela época o pessoal fazia competições através do Discord. Então a galera fazia corte e quem conseguisse viralizar mais e quem conseguisse mais visualizações, ele acabava ganhando uma remuneração, uma premiação ali que eles chamavam, né? Mas eu nunca fui por esse lado. Mas foi uma parte importante eu ter feito nessa época os cortes dele e essa conta ter dado certo, porque essa conta me levou para a Basoft. Então, em 2023, eu passei todo 2023, eu ia ficar os 6 meses em modo caverna lá, eu passei esse 2023 inteirinho fazendo corte, entendendo como que eram os caminhos de monetização através do digital. Mas você vai falar em monetização agora, Sim. né? Você sabe que até hoje eu não entendo essa história de monetização. Como é que monetiza? Depois você vai me explicar. Eu vou te explicar e vou explicar como que as pessoas vão aprender isso a fazer de forma profissional, que agora a gente vai ter uma linha de ensino aí sobre isso. Tá, então vamos lá. Mas continuando lá, nessa parte de 2023... Aí quando chegou no final de 2023, ainda durante 2023, alguns players famosos começaram a me procurar. Teve gente até que é bem famoso que mandou lá na conta da Marçal Injection, falou: oi, tudo bem? Cara, eu tô adorando seus cortes, tô acompanhando. Ele falou em uma linguagem que dava para entender que não era uma assessoria que estava falando ali, era o cara, era a tecnologia daquele cara que tá falando. Aí ele falou: pô, eu achei muito legal, faz uns cortes meu também, coloca aí nessa conta. Eu falei: cara, não dá, porque é Marçal Injection, como é que eu vou colocar a conta sua? Tem que ser só do Marçal, né? Exatamente, naquela época era a época que eu estava construindo um público em cima dos cortes dele ali. Aí, ainda em 2023, eu acabei virando afiliado oficial dele. O afiliado oficial é um ponto de monetização, aí já começa a responder a sua pergunta. Quando você faz cortes de uma pessoa... E, por exemplo, hoje eu tô lá comigo com o Geraldo Rufino. A gente vai contar até essa história que eu recebi a honra de ter a conta oficial de cortes dele. Mas imagina que você cria uma conta do absoluto zero e começa a fazer cortes dessa pessoa. No caso, o Geraldo, por exemplo. Então, todo dia você corta. Então, você busca ter produtos dessa pessoa para poder vender para aquele público daquela pessoa. No meu caso, na época, era do Marçal. Eu recebi o convite para ser afiliado oficial dele. Então, todos os produtos digitais, não todos os produtos digitais dele, eu poderia vender e eu ganhava uma comissão sobre a venda do público que eu captava dentro daquela conta. Então, era um ponto de monetização, porque no Instagram, diferente do TikTok e do YouTube, você não ganha, você não recebe royalty para poder
Royalty é quando tem um determinado número de visualizações, você ganha pela visualização. No Instagram, não. No Instagram, você aprende a construir a audiência e você aprende como vender para essa audiência. Então, nesse caso, naquela época, eu recebi o convite para ser afiliado dele, então eu vendia e-book dele, então tinha os livros digitais dele, tinha uns treinamentos, tinha um curso, então tudo que eu vendia para aquele público que consumiu o corte dele, que passava a me seguir, eu ganhava um percentual em cima. Então, entendi. Não conhecia isso. Eu monetizava através dessa parte. E naquela época, essa conta, ela foi uma prova de que o crescimento ele é totalmente interligado com a constância, que eu postei 90 dias sem parar, todos os dias, sem falhar, de domingo a domingo, e essa conta ela foi de 0 a 100 mil seguidores em exatos 90 dias. No entanto, Um vídeo por dia. Um vídeo por dia, naquela época. A régua, naquela época que eu brinco, que eu chamo, a régua estava baixa. Você postava só um vídeo por dia e boa. Tipo, você mantinha a constância. Porque assim, ó, as redes sociais, elas são carentes de conteúdo inédito todos os dias. Então, se você é um bom produtor, você é um produtor assíduo, ela vai te favorecer mais. Eu não sei se existe algo que prove isso, mas no meu estudo lá sobre o algoritmo, eu entendi que existe uma espécie de score, como se fosse score do Serasa, porque você paga suas contas em dia. No caso do Instagram, se você põe os conteúdos em dia, no horário, tudo certinho, tudo bonitinho, ele começa a te favorecer, ele começa a entregar, ele fala assim, olha, a Valéria está aqui postando todo dia, ela está seguindo mesmo, isso é sério, está levando como um trabalho, porque o trabalho da rede parece uma brincadeira, você fazer um stories, é muito legal você fazer um stories aqui, mostrar, ó, estou gravando um podcast e tudo mais, mas não é só isso, é muito legal essa parte aqui, só que se você tiver a constância disso, a sua rede naturalmente ela cresce. E ela te favorece por isso. E se você deixar de postar, ela para de te entregar. Então ela é bem justa nessa parte. Então se você é assíduo, se você posta todo dia, você cresce. Então essa conta do Massal, ela cresceu 100 mil seguidores em 90 dias, depois ela continuou crescendo. Eu acho que o auge dela eu cheguei a uns 190 mil, e aí depois começaram a surgir outras coisas, meu foco mudou, mas eu já tinha entendido que aquilo ali dava certo. E não só nessa conta, eu tinha outras contas também menores que também funcionavam, o mesmo método. Eu acabei de citar o Geraldo, a gente estava até junto esses dias lá. Nossa, eu acompanho ele, eu acho ele o máximo. Gente, a história dele é linda, né? O Bassoft... Geraldo, você está convidado, viu, para mim. Vamos trazer ele aqui. O Bassoft Day... Você foi na terceira edição, né? Eu fui na terceira edição. O Bassoft Day 3, o Geraldo ele fez a primeira edição comigo e fez a terceira edição comigo também. A terceira eu acho que eu não tava porque eu já tinha ido. Ele ia à tarde, né? O Geraldo a gente conectou aí um pouquinho mais para frente, no meio do caminho vocês vão entender. Ele hoje grava o conteúdo lá na Bassoft, faz toda a produção dele lá. Mas antes disso, o Geraldo, nesse começo meu de fazer cortes, eu dei muito foco no Pablo Massal, só que o meu primeiro corte que passou de 1 milhão de visualizações foi do Geraldo, em 2023. E 3 anos depois eu estava junto com o cara, ali fazendo conteúdo com ele, fazendo as coisas, só que naquela época eu nem imaginava estar nisso. Mas isso é network de verdade, Network Dani. de verdade. Como é que eu falo, que eu posso falar? É network com conexão Sim, de valor. de uma valor. construção, não foi Exato. aquela coisa assim, você conheceu aqui hoje, amanhã já tá. Foi uma construção. Hoje você tá com o Geraldo, mas tem uma história por trás, né? É network com resultado real. Tem muita gente que... Assim, ó, principalmente em Alphaville, acontece muito isso. Tem umas coisas... Lá tem muita gente interesseira e não tem muita gente interessante. Você tem que ser interessante, nunca interesseiro. O que é ser interessante? Gere valor, cara. Faça alguma coisa que realmente as pessoas reparem e notem o seu resultado para que elas te procurem. Isso. Vá por essa forma. Por essa fórmula, não sendo... Tem muita gente que quer fazer... tá vendo o famoso ali, você quer fazer aquela conexão forçada, quer conhecer, eu sou isso, eu faço corte. Não, cara, deixa o cara perceber o seu valor, seja apresentado. Isso. Deixa que as pessoas te apresentem. Fala, quem é esse cara? Pô, esse cara foi um cara que fez os cortes ali, é um cara que viralizou uma conta, é um cara que tem 3 bilhões de visualizações nas redes sociais, pelos cortes que ele faz. Então... O seu resultado, deixe o seu resultado falar por você. Naturalmente. Natural. E não force a conexão.
Eu percebo muito isso mesmo também. Tem. É que, tipo assim, tem muita gente que quer sugar só, né? Sim. É aquela coisa. Nada contra, né? Eu sou super a favor de network. Eu acho que nós temos que ampliar mesmo, pensar fora da caixinha, conhecer novas pessoas. Mas eu sinto, assim, que tem pessoas que forçam muito. Sim. E só quer sugar. Exatamente. Eu já tive experiências horríveis, assim, de pessoas que sugou, falou, beleza, você não serve mais, próximo. A conexão que eu queria com você, não quero mais, então... Só naquele momento ali, daquela necessidade. Mas deixa eu te falar, Danilo, pessoas assim são pessoas burras, Sim, porque ela perde. exatamente. Porque, assim, comigo morreu, Sim. entendeu? Eu tô dando um exemplo. As pessoas atropelam as coisas, né? Elas se queimam sozinhas. Sozinhas. Assim, só, sabe? Aqui você falando isso aí, veio isso na minha cabeça, assim, tipo... É sobre isso. Acontece bastante. Bom, aí, continuando, em 2023, teve todo esse nascimento aí da Mação Injection, das contas de corte, do meu estudo sobre o algoritmo. E quando chegou em dezembro de 2023, ia ter uma missão lá para a África do Pablo. E eu fui convidado para ir nessa missão, lá em Kamizungu, lá na Angola, em Luanda, né? E eu fui com o time de lá. Fui com o pessoal deles, fui com os empresários, a gente fez uma viagem bem legal. E ali eu comecei a meio que fazer o network com a galera, o pessoal queria saber quem é esse cara, não sei o que lá. Tipo, todo mundo se conhecia, tinha mais de 100 pessoas, e eu fui me apresentando, sou Danilo, faço corte, ó, minha conta do Maçã aqui viralizou. A galera falou, pô, você tem esse tanto de seguidor, essa conta independente. As pessoas começaram a se interessar, e daqueles 100 empresários, mais de 10% se interessou no meu trabalho. Falou assim, pô, quando eu voltar pro Brasil eu quero fazer isso. Onde é que é seu escritório? Onde você atende? Eu falei, pô, escritório, onde eu não tinha nada. Aí não tinha Microsoft ainda, né? Não, meu escritório era uma nuvem, não tinha nada. Não tinha escritório, eu tava lá em Interlagos, mas nesse lugar que eu fui fazer o meu modo caverna, que era uma casa alugada, e onde eu desenvolvi esse trabalho. Então, quando eu voltei da África, eu resolvi montar a Basoft, não chamava Basoft ainda, na época. Eu resolvi montar, eu falei, cara, se a galera tá procurando por essa produção de conteúdo, eu tenho que ter um espaço como esse aqui, que a gente está gravando, para poder gravar essa galera e fazer esses cortes e vender esses cortes para esse pessoal. Então eu chamei meu irmão, eu falei assim, cara, acho que chegou a hora, ele me incentivou bastante no começo. Eu falei, a gente tem que mudar lá para Alphaville e tem que montar pelo menos uma sala lá para poder atender o pessoal. Então tem que ter uma mesa de podcast para a gente gravar e tem que ter um espaço lá para atender. Então a gente começou numa sala pequenininha naquela época. Aí a gente já está falando do comecinho de 2024, quando eu voltei dessa viagem da África. Então a gente comecei com esse negócio de fazer corte e tudo mais, e começou a dar certo. Aí começaram a aparecer uns podcasts bem interessantes, algumas pessoas até que famosas foram fazer lá comigo, uma produção do próprio podcast inteiro. Então eu comecei a entender realmente o poder desse microconteúdo. A galera queria esses cortes, a galera queria esse conteúdo para colocar nas redes, e aí eu acabei levando isso do podcast para os eventos. Então foi aí que, vivendo aquele mundo de Alphaville, que é evento todo dia, Alphaville tem evento todos os dias. Meu Deus do céu. Você bem sabe, todo dia a gente tem evento. Então ali é a terra do evento. Então eu vi nisso uma oportunidade, era uma outra dor que eu enxergava, que a galera queria esse conteúdo. Então a gente começou a montar uma equipe, começou a levar a galera para o evento, começou a fazer filmagens de eventos. Então a gente começou a produzir cortes em tempo real para eventos. Então, disso surgiu a outra parte da Basoft. E na sequência, a gente foi para o natural, que era do digital, que era para os lançamentos digitais. Então, a gente fazia produção de conteúdo, gravação de curso e fazia os lançamentos. O lançamento é assim, você tem um curso, você tem um método e você quer ensinar as pessoas e vender isso através da internet. Por exemplo, eu tenho o meu método que ensina as pessoas a crescerem organicamente nas redes sociais. Certo. Então existe esse método, então se eu tenho resultado, eu tenho o direito de vender o que eu sei, o meu conhecimento, através de um curso ou de uma gravação, para pessoas em escala na internet. E você faz uma entrega digital. Então, por exemplo, você produz essa taça aqui, a galera que faz taça tem que fazer esse silk aqui, estampar o seu logo aqui e tudo mais, é um trabalho de um produto físico que você tem que entregar.
No digital é um pouco diferente desses lançamentos, porque você entrega um infoproduto, você entrega uma informação. Aí você vem me falar, mas as pessoas podem ver isso no YouTube, nos lugares e tudo mais. Sim, elas podem aprender com conteúdos desencontrados, mas a experiência que você teve do caminho, você encurta o caminho. Então, quem tem resultado, você pode transformar isso num produto digital e vender. Então, a Basoft começou com isso também. Então, a gente começou a fazer isso, a gente fez alguns casos bem interessantes, de pessoas de nome bem relevante no país, de uma galera que a gente fez. Então, a gente começou a produzir aquilo, tudo mais. Seria aí... Qual plataforma que geralmente o pessoal deixa esses infoprodutos? No começo eu comecei com a Hotmart, aí depois a gente foi para a QIFI, a gente começou a vender na QIFI, eu gostei bastante da QIFI na época, e hoje a gente está cadenciando para uma plataforma própria. Todo esse nosso método, tudo isso que a gente fala do digital e que a gente ensina, todos os caminhos que são possíveis e que são provados através do digital, hoje a Basoft está cadenciando, a gente fez a construção de uma plataforma que ensina justamente isso, todos os caminhos possíveis do digital e que foram validados e com provas sociais, com players reais, com pessoas reais que têm resultados reais na internet. Nossa, muito incrível. Pessoal, você aí que tem um conhecimento, seja de qualquer coisa, seja, né, e queira transmitir isso numa organização de curso, etc., aqui é o Danilo. Não é? Com certeza. Tem toda a estrutura para montar um curso do começo, meio e fim, tudo bonitinho, apresentação. Mas tenha resultado. A gente faz uma seleção desses projetos, porque assim, tem muita gente, eu costumo até falar isso, tem muita gente que tem obesidade cerebral. A pessoa estudou, ela não aplicou e ela acha que ela sabe fazer. Tem gente que sabe, que acha que sabe tudo, mas não é assim que funciona. Se você aprender muita coisa e você não aplicar, de nada vai servir. É verdade. Então, hoje a Basoft, ela grava cursos, mas de pessoas que têm resultados reais. Então, por exemplo, se você tem um resultado, você, por exemplo, você trabalha com moda, você trabalha com as marcas, com tudo, você tem o seu resultado. Então, você pode construir um produto para poder ensinarem as pessoas o que você fez para poder ter esse resultado que você tem hoje. Então a Basoft, ela também faz isso. É um dos serviços que a gente faz. Nossa, muito tudo. Muito tudo. A Basoft, a gente fala que é o 360 do digital. A gente atende... Imagina que todos os caminhos possíveis de monetização do digital, a gente pode fazer essa construção para você. Então, Danilo, porque para mim, eu vou ser bem sincera, eu já falei, vou ser repetitiva. Para mim, a Basoft era para eu fazer meu evento. Oh, com certeza. Era o auditório, só que eu descobri que era algo muito mais Sim. que isso, né? E claro que a gente tem que compartilhar, porque aqui no podcast Toque de Valéria só vem pessoas para somar, tá? Então, por isso que o Danilo tá aqui. Então, é sobre isso. É sobre isso. E aí, assim, Danilo, já aproveitando que você tá nesse mundo digital aí e tal, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Assim, nessa transição toda sua, nessa história de vida sua, que você está compartilhando conosco, né, dando essa honra, qual aquele momento, assim, mais difícil que você já pensou em desistir? Porque a gente sempre tem aquele dia mais complicado, mais difícil, nós, empreendedores, né? Sim. Conta para mim, compartilha conosco. Eu tive dois momentos assim, mas teve... O primeiro momento, ele foi o momento assim mais crítico, que você pensa em até atentar contra a própria vida, sabe? Nossa, pesado. Quando eu trabalhava com carro, na loja de carro, eu tinha um salário bom, eu estava recém-divorciado, eu tinha custos assim elevados de vida, então imagina você pagar pensão, você pagar aluguel de uma casa nova, aí você vem com prestações, você vem com uma série de obrigações para poder fazer. E aí quando eu estava com cerca de 45 dias nessa transição de carreira, saindo do CLT para o digital, nada estava acontecendo. Então, tipo, a conta estava crescendo, mas eu estava com 1.000 e poucos seguidores, ela não tracionava, nada funcionava assim como eu esperava. Eu falei, naquela época do carro, aquilo funcionava bem, aqui não está fazendo bem. Então, com os 45 dias, eu até falo isso na minha palestra, eu não sei se você chegou, tem até uma foto desse dia,
E naquele momento eu pensei em desistir, porque eu comecei a me questionar e falei assim, cara, será que isso realmente faz sentido o que você está fazendo? Será que isso aí vai dar dinheiro? Será que isso funciona? Então, um monte de serás começaram a ocupar minha cabeça. Então, naquele momento, foi assim, acho que foi um momento de toda... A gente está falando de 2023 para cá, de toda essa jornada minha no digital. Ali foi o momento mais difícil, porque eu comecei a entender que poderia dar errado. Que é muito ruim você não enxergar o caminho. Deus ele te dá uma visão. Ele fala, ó, tem um caminho ali, mas ele não te mostra o caminho, o durante, o que você vai passar. O processo, né? O processo. E você tá nesse processo de você estar enfiado dentro de uma casa onde eu estava divorciado, então eu estava sem meus filhos, eu tinha separado, então eu morava sozinho. Então você tá dentro de um lugar onde você, da hora que você acorda até a hora que você vai deitar, só tentando entender, fazer aquilo dar certo. E quando não dá certo, você olha assim para o resultado e fala, cara, isso não vai funcionar não. Aí você começa você começa a se sabotar. Só que nesse dia, nesse 45º dia, tem até uma parte falando disso no meu livro. Eu lembro que eu cheguei a chorar aquele dia. Eu falei, cara, o que você fez? Eu fui tentado, inclusive, porque na época eu tinha saído de uma loja de carro e eu gostava muito de carro. A escolha de trabalhar com carro é porque eu sempre fui apaixonado por carros, então eu consegui juntar ali o útil ao agradável, mas eu tinha recebido proposta de um outro lugar para trabalhar e que era um salário muito bom. Então hoje, se no Brasil você ganha mais de 20 mil reais de salário, você trabalhando com uma coisa, é um bom salário para ser CLT. Então a gente está falando de valores que ganham profissionais que têm uma carreira bem constituída e tudo mais, mas você largar daquilo, você largar essa estabilidade, essa segurança para pular para o completo desconhecido, tem que ser um pouquinho doido. Então foi aquele momento mais crítico. Esse foi o momento que eu pensei realmente, e parece que ali eu recebi uma resposta, porque no dia seguinte foi o dia que começou a tracionar a conta. Parece que foi assim uma resposta sobre aquele momento que eu tinha que passar também para ver que viria a resposta em consolo, aquela dor que eu tava. Eu falei, cara, não dá para brincar, porque chega num momento da vida que você tá adulto, cara, você não pode brincar. Não dá mais para brincar. Você precisa pagar as contas. É verdade. Então, aquele momento foi o mais difícil. Foi o momento que eu pensei em desistir e voltar para trás. Ainda bem que você não desistiu. Eu pensei em voltar a trabalhar com programação, mas aí estava chegando a galera da IA já com os code pronto. Pensei em voltar a trabalhar com carro, mas eu segui firme. E foi. E aqui estou. É sobre isso, é o processo. É o processo. Aí eu vou querer umas perguntinhas assim, né? Devido ao seu conhecimento nesse mundo digital, porque agora o mundo é digital, né? O mundo é digital. O mundo virou digital. E você? Olha lá. Esse é o meu slogan, tá lá na porta da empresa. Olha lá, o mundo virou digital. É sobre isso. E você? Virou... Até minha capa mudou. Eu falei, quero uma capa maravilhosa. Deixa eu te uma pergunta assim que eu tenho, que tá esse negócio novo agora no Instagram, porque tem o TikTok Shop. Sim. E agora tem o Instagram que tem os afiliados que tá entrando no Instagram. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que vai modelar muito o que existe no TikTok. É assim, as ferramentas, existe uma concorrência muito grande entre elas. É tipo, todo mundo, eu brinco que as redes sociais, elas são ciumentas entre elas, tipo TikTok e Instagram. Então, tudo que está funcionando em uma, a outra não quer ficar para trás. Embora cada uma tome uma direção diferente, mas eu acredito que o Instagram entendeu o poder de monetização que existe por trás do TikTok Shop e das lives do TikTok. E ele está trazendo a ferramenta dele, mas que vai funcionar nas condições e do jeito do Instagram. Mas ele entendeu que se lá está monetizando, porque antigamente é assim, eu falava que as redes elas não são sociais. Se você não paga para usar um produto, você é o produto. Então as redes elas são comerciais. Então ela faz de um jeito que o Instagram no começo
a gente falava da era da panfletagem digital. Então, se seu conteúdo não cresce, se você não entende o poder da constância e do orgânico, você tem que pagar para o seu conteúdo crescer. Então, o Instagram, sendo da Meta e sendo uma empresa, ela precisa monetizar. E se precisa monetizar, o que ela vai fazer? Os caminhos de monetização. Então, antes você impulsionava o seu post, mas hoje não. Elas entenderam que tem que ter uma espécie de shopping ali dentro para que as pessoas possam vender e elas ganhem, a plataforma, no caso, ganhe através da venda das pessoas que estão lá. Então, é isso que o TikTok fez, é isso que o Kawaii faz e é isso que o YouTube vai fazer também. Eu acho que já está no YouTube, né? Exatamente. E aí, todo mundo entendeu que o que existia de venda nos marketplaces, que era tipo o Mercado Livre, Shopee e as demais, tem as chinesas aí, eles estão trazendo isso para dentro das redes sociais. Eu também penso sobre isso. A única coisa assim que eu fico na minha cabeça é que assim, no TikTok, eu não sei se é coisa da minha cabeça também, no TikTok a questão de os insumos que são vendidos lá, os produtos, são geralmente ticket bem baixo. Sim. Então, aí eu penso assim, que às vezes muita gente quer entrar no TikTok, mas assim, como que eu vou entrar no TikTok se aqui no TikTok só tem ticket baixo? Então, como que vai funcionar isso? Aí, esses dias eu ouvi um produtor de conteúdo falando o seguinte, que o TikTok está cortando algumas marcas. Não sei se é verdade. Que está cortando, algumas que está muito sem qualidade, ticket muito baixo, que eles estão querendo subir o ranking. Sim. Isso é verdade? Sim. O que você pensa sobre isso? O que acontece? No começo do... Porque assim, às vezes eu olho o TikTok, parece uma feira. Sim. Você vai ali... É justamente esse ponto que eu ia chegar. No começo, quando a gente fala assim, existia um mar azul. Tipo, quase ninguém fazia, todo mundo começou ali a engatear com isso, começou a olhar lá para a China, a galera fazendo toda aquela... O que aconteceu na China há anos atrás, há meses atrás, está começando com essa febre no Brasil agora. Então, assim, quando você junta muitas pessoas fazendo a mesma coisa, as pessoas elas vão baixar o preço e a qualidade do produto para poder vender em quantidade cada vez maior. Por exemplo, hoje de manhã, por sinal, foi até uma coincidência você falar isso, eu estava olhando, eu estou querendo desenvolver uma marca de camiseta, que eu vou fazer a publi depois sobre isso, mas assim, eu estava fazendo essa pesquisa sobre esse mercado e vendo como é que as pessoas vendem as camisetas lá no TikTok. Aí hoje eu comecei a entender, aí eu fui e entendi que o cara ganha 92 centavos por camiseta. É muito pouco. É muito pouco, mas a gente pensando num público limitado. Porque a escala do TikTok, se você atinge lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, esses 92 centavos pode representar um valor bem considerável. Só que existe toda uma operação para isso funcionar. Só que aí existem as prostituições de produtos. Então, vai cair a qualidade, vai cair o preço, as pessoas vão começar a brigar por centavos entre si, e aí vai gerar um olhar diferente da própria plataforma que vai fazer com que a qualidade seja exigida para a venda daquele produto. Então vai existir um controle de qualidade devido ao aumento da demanda de vendedores. Então quanto mais pessoas vendendo, quanto mais pessoas na plataforma indo para esse lado da venda, maior vai ser essa parte rigorosa aí desse controle. Mas isso aí eu vejo um lado positivo. Sim, claro. Pelo menos porque é um controle de qualidade. Porque senão você se perde lá. Vira uma feira, você começa a varrer e fala assim, gente, é um entretenimento. Porque assim, na verdade, o objetivo, a princípio, era o quê? O pessoal já está aqui como entretenimento, passou, viu, gostou, comprou. Mas aí se você vai num perfil que é só entretenimento, é só venda, aí você fala assim, então não quero. Porque é só venda. Eu já sei que eu vou entrar na feira. Entendeu? Sim, exatamente. Isso... Diferente do Instagram. Do Instagram, não. É entretenimento ainda. Sim. É uma coisa, assim, na minha percepção, eu acho que ainda existe uma coisa mais elitizada, mais filtrada,
né? Tem aqueles conteúdos de pessoas que falam de autoconhecimento, aí tem um médico falando sobre o conhecimento dele, aí tem outra pessoa falando, sei lá, uma amiga que posta uma foto. Então, assim, tem de tudo um pouco, Sim. né? Então, e ali no meio, você colocar uma venda, aparecer, tá tudo bem, mas agora ficar só venda. Não dá. Você tem que vender sem querer vender, né? Isso. É vender sem vender. Isso. O segredo das redes sociais é você entregar conteúdo o máximo que você puder gratuito e no meio disso você colocar alguma coisa para vender. A gente estava falando aqui desse ponto do TikTok, lembra muito da época do Mercado Livre. Quando o Mercado Livre começou a crescer, começou a ir muita gente para virar vendedor no Mercado Livre, aí que começaram a criar a qualificação dos vendedores, que era aquilo que a gente tinha de régua, hoje eu não sei mais, eu já vendi no Mercado Livre, eu vendi há muitos anos atrás, mas eu lembro que tinha a reguinha, que você era a qualidade como vendedor, né? Que era uma barrinha que elevava. Então as redes sociais, elas estão atentas a isso, porque vai ter muita gente picareta, inclusive tem muita gente usando aqueles vídeos feitos com IA, então tira a foto do produto aqui e faz uma pessoa estar com um copo, com tudo mais. Até aí tá tudo bem, não tem problema você fazer isso para poder fazer o seu criativo ali. Mas o problema é você vender uma coisa com uma qualidade, com uma imagem de IA lá e você entregar outra coisa. A qualidade, que aí impacta a qualidade. Né? Aí vai gerar aquela questão que as pessoas vão começar a reclamar muito do produto, aí vai cair a reputação do vendedor, vai ter todo esse caminho aí natural que os marketplaces fizeram lá atrás. Danilo, falando nessa questão de IA, eu não podia deixar de falar, né? Você nesse mundo digital aí. Eu gosto, assim, um pouquinho de IA, mas assim, eu não gosto de deixar o perfil somente com IA. Certo. E assim, uma coisa também que eu gosto, se você vai usar IA, usa somente uma. O que eu penso, se você, no seu conhecimento, achar que isso não é bom, aí você fala, a gente já aprende. Eu tô aqui para aprender. Faz total sentido. Porque assim, beleza, eu vou usar uma IA como ajuda, como parceiro, mas que seja. Porque às vezes eu entro naqueles perfil assim, tem aquelas IA, agora uma de cabelo cacheado, agora outra de cabelo curta, agora outra loira, outra morena. São os avatares, né? Outra. Então, assim, o que você pensa sobre a IA? Até que ponto ela pode nos ajudar, né? E até que limite pode ir nesse sentido de crescimento, no sentido do Instagram, para quem quer vender produtos, serviços. Sim. A IA, hoje eu uso bastante. Eu sou um usuário novo de IA. Por incrível que pareça, eu comecei a usar IA de 6 meses para cá. Eu não usava mesmo, porque eu falava, esse negócio de IA, eu gosto de usar minha cabeça e botar aqui minhas ideias para poder dar certo, mas eu entendi que a IA hoje é uma grande auxiliar. Hoje eu uso 3 diferentes. A questão que você falou de usar uma só, eu não aconselho você usar aquelas plataformas que tem várias IAs juntas e você compra um pacote e você usa, não para isso. Hoje eu uso o Gemini, a Claude e o ChatGPT, mas para funções completamente diferentes. E eu falo que a IA ela tem que ser ajudada como assistente mesmo para complementar o seu pensamento e as suas ideias. Então você me perguntou sobre o Instagram. Hoje você pode usar a IA para que ela entenda o seu perfil, a sua persona, quem é você, o que você faz, e ajudar a desenhar o seu conteúdo, para que você possa postar nas redes. Mas não transferir toda a responsabilidade de criação para a IA, porque aí deixa de ser você. Por mais que ela entenda quem é você, não tem a sua essência. Isso. Então você pode usar a IA para poder produzir o conteúdo sim, para fazer um planejamento, para fazer uma sequência, ou ter ideias de postagem, mas nunca deixe de ter essa parte humana que é você, que é a sua essência. Você tem o seu jeitinho, você tem um jeito como você fez as coisas, e assim, você não consegue transferir totalmente ainda o seu jeito humano. Ali no futuro vai acontecer, mas use como assistente, como se fosse uma pessoa que ajuda no seu planejamento ali de postagens. Aí, pessoal, diquinha de ouro do Danilo, tá vendo?
usem IA com sabedoria. E usar IA sem postar também não adianta nada, porque a constância nunca vai deixar de existir. Tem que ter a constância. Usem, produzam e postem. Uma coisa também, Danilo, que eu gosto de, quando eu vou usar IA, eu gosto de usar, que nem, por exemplo, eu escolhi um rosto parecido com o meu. Na verdade, IA minha, ela foi construída de mim, do meu rosto, né? Ela nasceu de mim. Então, é aquela que eu uso e pronto. Sim. O que eu comentei com você de várias IAs é de rosto. Ah, tá. De usar vários rostos. Você entrar num perfil, tem um rosto de uma cacheada, de uma loira, de uma... Tem várias pessoas diferentes, né? Aí tipo, você fica perdida, você fala, cadê a personalidade desse perfil? Não tem personalidade, entendeu? Exatamente. É nesse sentido. Mas eu ia perguntar outra coisa agora, eu tô te sugando aqui de conhecimento. Vamos falar o que você quiser perguntar. Né? Um brinde aqui, vamos Um brinde. aqui. Um brinde aqui, vamos lá. Ao toque de Valéria. Essa pergunta aqui é, assim, um pouco polêmica, assim. Todo mundo fala que tem que falar só no nicho, no perfil, certo? Sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta. E a essência da pessoa? Até que ponto ela pode entrar ou não entrar? Tem que ter um pouquinho da essência. Por exemplo, assim, você tem uma marca, que nem, por exemplo, eu tenho minha marca. A minha marca, ela nasceu com a minha imagem. Sim. Entendeu? Então, a minha imagem tem que estar lá, né? Eu penso assim. E aí, a minha pergunta é, você tem um perfil e você, até que ponto você pode publicar coisas que não tem a ver? Eu acho que não pode ficar publicando muita coisa que não tem a ver, tem que ser só a ver com o nicho mesmo. Mas, assim, destrincha isso pra gente, pro pessoal aí, pra ajudar. Sim. Eu acho que há controvérsias. Por exemplo, a galera fala muito no digital que você tem que nichar, subnichar, nichar cada vez mais para você poder atingir um público qualificado. Nesse ponto até concordo, porque quando você nicha bem o seu produto, você consegue atingir o seu público. Só que quanto mais você nicha o seu produto, mais exclusivo você fica. E se você vir exclusivo, o seu produto, a qualidade do seu produto e o valor dele acompanha essa exclusividade? E se não acompanha essa exclusividade, eu sou a favor de você falar com todo mundo. Vide o próprio Pablo Marçal. Ele não é um cara nichado. Ele fala com muitas pessoas. Não, ele fala de tudo. Ele fala com vários públicos. Ele é totalmente multi-skill. Então, esse falar com todo mundo já derruba essa tese de que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então eu acho que você tem que você tem que falar com todo mundo, mas que seu conteúdo ele não fuja da sua essência, porque senão vira o que eu costumo falar de virar uma salada. Sim, você vira uma salada no seu perfil e as pessoas, quando elas entram no seu perfil, principalmente se você não é conhecido, ela vai falar, pô, essa mulher aqui tá falando de copo, daqui a pouco tá falando disso, tá falando daquilo. Não faz o menor sentido. Concordo. Então, quando você está em ascensão, quando você está em crescimento, é válido você nichar um pouco para que as pessoas entendam o seu posicionamento naquela rede. No que você se posiciona. Por exemplo, hoje o Danilo se posiciona como um cara especialista em crescimento orgânico de rede social. Ok, então o cara sabe crescer rede. Você se posiciona com a moda. Só que você também pode buscar um outro público de outro lado que consiga gerar um interesse para atrair para o seu perfil. Porque... Isso a gente está falando de pessoas que não são conhecidas. Mas para o cara que já é conhecido, o cara dá meio que uma escancarada, uma relaxada. É curioso você falar isso. Eu recentemente estava conversando... É porque, assim, na verdade, eu estou falando isso, Danilo, que é um desabafo. Eu tinha um perfil que ele era foco na saúde. Quem já me conhece um tempo vai saber disso. E esse perfil eu falava só sobre saúde, sobre qualidade de vida, longevidade, minha rotina, o que era bom, o que não era, nutrientes que faziam bem para as células, enfim, qualidade de vida, né? Meu processo de transformação. E aí, com a questão da moda, eu falei, cara, eu não posso mais falar sobre saúde.
Sabe quando você se sente assim, sabe? Cara, não tá sendo eu. Não que eu não goste, eu amo moda, né? Eu Sim, amo sim. minha marca, né? Eu respiro Vekudaka. Mas aí eu falei, cara, eu quero falar. Só que aí eu tenho o meu perfil, que é que nem você falou. Eu tenho meu perfil, você tem seu perfil Danilo e você tem outros perfis. Sim. Aí eu tenho o perfil Valéria, né? E eu tenho o perfil da marca. Aí eu falei, por que eu não posso falar no meu perfil Valéria o que eu gosto de falar, que não é nenhuma obrigação? Até mesmo porque quem cuida da saúde também se veste, Exatamente. né? Eu Sim. penso isso. Sim. É possível, e tem uns nichos complementares, né? Você pode colocar que nem você. A moda fala diretamente com a saúde. Se você está bem, se significa Autocuidado, que né? você está saudável, você está se cuidando e tudo mais. Eu sou a favor dos multi-skill. Acho que você tem que falar de diversos assuntos, sim, mas manter aquela essência para que principalmente os seus seguidores novos, as pessoas que não te conhecem, nunca te viu numa rede, quando tiver o contato, ela entende e fala, pô, essa mulher aqui tem um negócio legal com a moda, tem um negócio legal com a saúde, pô, vou seguir ela aqui. Eu acho que tem que ter essa junção e não levar só para nichar. O nicho mesmo, ele funcionou bem na época dos lançamentos, em 2023, porque para vender você tinha que ter um público qualificado. Então, se as pessoas, por exemplo, se interessam por moda e elas te seguem pelo seu perfil de moda e você publica alguma coisa ali para vender, é muito mais fácil você vender para o seu público que se conecta com você por o seu Instagram ali ser totalmente nichado. Danilo, outra coisa que eu lembrei aqui. Já ouvi dizeres, né? Que, por exemplo, assim, você tá num nicho X, né? Vamos falar como a gente tá falando de moda, agora vamos falar de moda. Você tá num nicho X de moda, aí eu já ouvi falar que, por exemplo, você colocar o hashtag de moda, você vai atrair somente pessoas também de moda, ao Sim. invés de você atrair realmente compradores. Sim. Me explica isso direito, porque parece que o algoritmo entende que você tem que andar com a galera de modas. Sim. Então, assim, meu amigo que trabalha com moda, outra pessoa, me explica isso. Acontece o seguinte, as hashtags ali no meu começo do digital, quando era em 2023, ela tinha um funcionamento diferente do que é hoje. Naquela época funcionava bem, salvo engano, eu acho que não existia nem limitação de coisa, aí foi uma coisa que foi mudada dentro da programação ali das redes sociais, eles começaram a limitar, mas é como se fosse uma espécie, pense que a hashtag é como se fossem catálogos. Imagina o conceito da biblioteca que você, não, biblioteca não, vamos falar de uma locadora, que nem existe mais. A gente tem idade para ter alugado o filme. A gente tá falando várias coisas aqui que tá dedando a idade. Aqui não, mentira. quem entra no meu perfil já sabe a minha idade, que é só música nos 80, então... Mas basicamente assim, na locadora quando você ia, você tinha lá ação, drama, romance, não sei o que lá. É como se fossem as hashtags. É como se fosse para catalogar e separar a galera por baldes, para coisa, para ter essa separação. Só que parece que está mudando. Está mudando essa questão da hashtag. Inclusive, eu escutei algum tempo atrás, você levantou uma coisa que eu não parei para olhar com carinho, mas que vai ter alguma mudança sobre as hashtags e que possivelmente serão descontinuadas. Então, é uma coisa que vai deixar de existir ali na rede. Porque hoje com a IA, ela consegue identificar com palavras-chave, né? o tipo de conteúdo. Hoje, quando você vai postar um vídeo, ele já consegue fazer a transcrição e já identificar qual que é o tipo de conteúdo e para qual público ele vai entregar ali. Hoje é tudo feito de forma 100% automática, pelas próprias redes. Então, eu acredito que no futuro as redes sociais vão ter cada vez menos campos para você preencher e vai ser o uso assim, abusivo e expressivo das inteligências artificiais que estarão contidas dentro do código das redes sociais. Então, a hashtag é uma incógnita. Eu vou trazer essa resposta para você. Tá Depois bom. você vai compartilhar com o seu público. Tá bom. Ô, Wagner, a gente tem tipo uns minutinhos ainda para... Ai, meu Deus do céu, agora eu fiquei empolgada, porque é tipo... Não, então tá, nós falamos das hashtags, é porque assim, eu ouvi isso, eu fiquei tão encucada, eu falei, gente, mas eu tô convidando pra minha
para o meu perfil, o meu concorrente, não faz sentido. É. Então eu não posso pôr hashtag, né? Porque eu não quero meu concorrente no meu perfil. Eu acho que as próprias redes elas vão gerar concorrência entre vocês, entre os seus concorrentes, concorrência entre os concorrentes, mas aqueles que forem mais assíduos com suas postagens, com tudo mais, é os que vão se destacar, é os que vão estar lá no Explorar, na barrinha de pesquisa, em evidência, vai ser nessa pegada. Mas eu acredito que vai ser tudo, num futuro bem próximo, tudo separado pela própria inteligência do algoritmo. Essa separação de baldes. Então tá. Então, pessoal, vocês conheceram um pouquinho do Danilo, conforme prometido, tá? Um monte de coisas que ele faz. Ele é gigante aí no mundo digital. Então, você ainda que não está no mundo digital, pode procurar o Danilo. Danilo, qual que é o seu? Meu Instagram é @eu-sou-Danilo-Garcia e o lá da agência é o @basoftbr. Isso. Além do local incrível, que eu já fiz meu evento lá. Danilo, eu vou te falar uma coisa. Aquele local tem uma energia tão gostosa. Tem, não tem? Tem. Ali foi feito com muito amor e Eu tô carinho. falando de verdade, de coração. Cada detalhe foi pensado. O auditório, eu vou fazer um pouquinho de mexer aqui, mas é curioso. O auditório da Basoft, ele foi realmente pensado com carinho, porque antes de eu ter o meu auditório, eu fiz pesquisa de mercado mesmo. Fiz pesquisa no sentido, eu ia para os eventos fazer corte, eu fui para mais de 20 eventos fazer a produção antes de ter o meu auditório. Então, eu sou muito de observar. Então, assim, por exemplo, eu já fui embora de uma imersão em Alphaville porque a cadeira era de plástico e começou a doer muito nas minhas costas, eu não consegui ficar. 3 dias, eu falei, cara, não estou aguentando meio dia aqui, como é que eu vou aguentar 3 dias nisso aqui? Então, por exemplo, até a cadeira lá da Basoft, ela foi pensada justamente no conforto da lombar, para a pessoa ficar lá 3 dias, tem muitos eventos, tem evento até de 4 dias, então você vai ficar 4 dias, você tem que estar sentado numa posição confortável. E aí a parte de áudio e de som, a gente fez toda pensada para o mundo online, para o universo online. Então, tão importante quanto você tá em cima do palco, tá no offline lá, aquilo lá tá nas suas redes sociais. Então, se você tem uma boa qualidade de iluminação, se você tem uma boa captura de áudio, você consegue produzir um conteúdo bom para que aquele seu cliente ele possa postar na rede social dele com a qualidade melhor. Então, a Basoft ela foi pensada em todos esses detalhes para a galera do digital. Se a pessoa quiser fazer o evento lá e quiser usar o audiovisual lá, já está tudo na estrutura. Tudo. A gente oferece o 360 do digital, o 360 do seu evento, tudo que você precisa para a sua produção do seu evento offline e online, a Basoft oferece. E também tem flexibilidade, tá, pessoal? Dependendo do tipo do evento. Eu sei porque eu já fui, né? E eu presenciei isso, uma flexibilidade. Colocamos uma palestra lá no meio do auditório. Uma passarela, né? Uma passarela uma no passarela, meio do auditório. E ficou lindo, passarela. gente. Depois vocês entram lá no perfil, procura. Ficou lindo mesmo, de verdade. Foi incrível, amei tudo. E eu super indico, tá? De verdade. E volto a repetir, ali tem uma energia muito boa. Obrigado. Assim, aconchegante, tudo de bom. Danilo, muito obrigado por ter vindo. Mas antes de você sair, eu queria que você, antes de nós finalizarmos, né? Eu queria que você, em todo o seu conhecimento de vida, trajetória, processo de transformação, transição, resumisse em uma única palavra para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo como inspiração. Sim. Tá? Resumir em uma frase, algo. Ali está a câmera, pode ir. Eu costumo falar, gente, que o verdadeiro local de nascimento é aquele onde a gente lança um olhar inteligente sobre nós mesmos. Observe tudo o que você aprendeu na sua vida, observe tudo que Deus fez, todos os caminhos que Deus fez você percorrer. Ali tem um aprendizado e tem um ensino que você vai usar para a sua vida. Então imagina que chega um ponto da sua vida que você junta tudo isso e você transforma em algo muito maior. Só que esse algo muito maior, ele tem que ser usado para transformar a vida de outras pessoas. Então, a Basoft, o Danilo, ele é o cara que cria conteúdos que edifica a vida de pessoas. Quer deixar mais uma mensagem, falar mais alguma coisa? Ou acho que... Eu agradeço. Você que
ainda não conhece a Basoft, fica o convite, a gente está lá em Alphaville, na Alameda Rio Negro. Vá nos conhecer, vá conhecer como é que é esse bastidor do digital, como que é toda essa loucura por trás desse microfone aqui, ó. Tem toda essa galera maravilhosa lá que faz tudo isso acontecer. Eles também têm podcast lá, pessoal, não é? Tem podcast também. Lá. Mas maravilhoso o seu estúdio aqui, toda essa obrigada. Estrutura aqui, parabéns ao time, foi muito legal. Eu também gostei de lá. Ainda vou lá. Com certeza. Vamos gravar comigo o Papo Basoft, ainda falta você. Muito obrigada. Obrigado, por ter Valéria. Vindo. Fiquei muito feliz, de verdade mesmo. Obrigado. Tá? Pelo convite, por aceitar aqui no podcast. Aí vamos brindar aqui para finalizar. E é isso, gente. Bom, pessoal, vamos encerrando o nosso programa de hoje com o Danilo aqui. Contou várias histórias. E tudo isso estará disponível no podcast Toque de Valéria, quinta-feira da próxima semana, tá? Às 20 horas, tá bom? Também estarão disponíveis vários cortes no podcast Toque de Valéria do Instagram. Nos acompanhe lá, nos segue lá. Também sigam o Danilo. Danilo, seu perfil. @eu sou Danilo Garcia. Isso. E é isso, gente. E também, já estava esquecendo, vai estar disponível na TV Mais por assinatura do Rio Grande do Sul. Tá bom? É isso. Um beijo, gente. Você está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito.